Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando eles apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem e os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Glória a Deus. Nos 2 últimos domingos, se você veio, nós vamos, e se não veio, vai ter a oportunidade de acompanhar lá no YouTube nossa série de sermões em Lucas. Coloque lá, você vai ter acesso às 2 últimas pregações, onde falamos a respeito da relação entre a cruz e o reino. E essa relação nós podemos perceber através do diálogo em que Jesus esteve com os seus discípulos, com os 12 discípulos. E nesse diálogo, Jesus falou a respeito da sua identidade, que estava muito confundida. As pessoas achavam que ele era um profeta, achavam que ele era João Batista. As pessoas não sabiam, e ele vai trazer luz à sua identidade messiânica para os seus discípulos. Depois de falar a respeito da sua identidade, como ele estabeleceria o seu reinado por meio do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus ele vai falar nesse diálogo ainda acerca das exigências que alguém que almeja segui-lo deveria obedecer. E aí nesse diálogo, nessa parte, nós falamos no domingo passado sobre aquele famoso trecho, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Explicamos todo esse significado, mas todo esse diálogo de Jesus acerca da sua identidade, do estabelecimento do seu reino, de o que era necessário para as pessoas o seguirem em seu reino, foi muito confuso para os discípulos. Eles tiveram muita dificuldade para compreender. Eles não conseguiram entender, ficaram com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, porque a expectativa deles relacionada ao Messias, ao que viria para libertar o povo, era uma outra. Conforme falamos nos 2 últimos domingos, era uma expectativa política e militar. E Jesus veio para estabelecer um reino totalmente diferente. O reino cósmico, o reino
reino sobrenatural, um reino eterno que abrangia não somente a questões políticas e militares, mas sobretudo a questões cósmicas, universais, criacionais. E é dentro desse dilema que Jesus resolve escolher dentre aqueles 12, 3 discípulos, a fim de chamar aqueles discípulos e explicar com mais clareza o que ele estava querendo dizer. Com tanta clareza, esse era o propósito de Jesus, que ele iria de fato manifestar a sua glória, o seu reino de maneira visível. Iria propor de fato um congresso, iria trazer os maiores preletores da história para esse congresso, a fim de explicar, esclarecer para esses 3 discípulos quem ele era, como estabelecer o seu reino e o que na verdade é esse reino de Deus, que havia ficado muito confuso para os seus discípulos. E ele escolhe desses 3 Pedro, Tiago e João. E talvez você fique perguntando a mesma pergunta que eu fiz: mas por que Jesus não chamou os 12? Por que Jesus não chamou os 12, assim como ele havia separado para iniciar o diálogo? Por que ele chamou somente esses 3? Pedro, Tiago e João. Se você for refrescar sua memória, no milagre da filha de Jairo, quando Jesus entrou no quarto da jovem, a quem ele ressuscitaria, foi exatamente esses 3 discípulos que ele também havia chamado. Ou seja, Jesus já está aqui estabelecendo alguns critérios quando se diz respeito a algumas manifestações, a coisas mais profundas, a coisas mais sérias. Ele é criterioso e seleciona, e isso vai acontecer com mais constância. A partir daqui ele vai estreitando uma relação de proximidade, de afinidade, de critério com relação a Pedro, Tiago e João. Mas por que esses 3? Por que não os 12? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus não manifesta coisas gloriosas para qualquer pessoa. Nós precisamos entender isso. Jesus sabe que nem todo mundo está disposto a compreender acerca do reino. Jesus sabe que nem todo mundo está preparado para ver, experimentar de maneira palpável, visível, uma manifestação sobrenatural do seu reino. Mas qual foi o critério que Jesus utilizou para escolher esses 3? O critério da intimidade. Jesus escolheu aqueles que eram mais íntimos. Sabe por quê? Porque somente aqueles que têm intimidade com Jesus estão de fato interessados em compreender o seu reino. Somente aqueles que têm intimidade com Jesus estão de fato preparados para experimentar coisas extraordinárias e sobrenaturais acerca do seu reino. Muitos, meu irmão e minha irmã, querem os milagres de Jesus. Muitos querem as bênçãos de Jesus. Mas aqueles mesmos que queriam as bênçãos, aqueles mesmos que queriam os milagres, não sabiam quem era Jesus e não sabiam nada a respeito do seu reino. Esse é o dilema que nós temos visto na nossa realidade. A grande multidão quer as bênçãos, quer os milagres, mas não querem ter intimidade com Jesus, não querem compreender o seu reino. E por isso, meu irmão e minha irmã, não experimentam a glória de Deus, não experimentam as visões e manifestações gloriosas que Deus tem para aqueles que são íntimos do seu Filho Jesus. E talvez em cima dessa reflexão muitos perguntem: pastor, eu conheço pessoas que ouvem a voz de Deus, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Pastor, eu conheço pessoas que tiveram visões, já viram Jesus, já sonharam com Jesus, já viram o céu,
mas eu nunca vi, eu nunca experimentei. Pastor, conheço pessoas que já experimentaram coisas grandiosas e até hoje eu nunca experimentei. Sabe por que você não experimentou? Porque está faltando intimidade. Está faltando intimidade com Jesus. Se você começar a ter intimidade com Jesus, se você começar a caminhar de fato em um relacionamento pessoal com Ele, meu irmão e minha irmã, se prepare que você vai ter as maiores experiências que você nunca teve na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aquele deseja se revelar por meio do seu Espírito. O que você precisa é de intimidade. O que você precisa é se aproximar mais, não da religião, não da igreja, não dos seus desejos que você tem pedido a Deus, mas do próprio Jesus. Não das coisas que o Pai tem a te dar, mas você deseja se aproximar do Pai das coisas. Caminhar mais perto dele, buscar mais a presença dele, buscar mais intimidade com ele. E é dessa maneira, meu irmão e minha irmã, que o reino será manifestado, que você ouvirá a voz de Deus, que você terá revelações de Deus ao seu coração, e que você verá com seus próprios olhos a manifestação da glória de Deus. Eu estou dizendo isso por experiência própria, com meus próprios olhos, com meus próprios ouvidos, em meu coração. Eu já experimentei a manifestação da glória de Deus. Glória a Deus. E talvez esse seja o motivo por eu estar aqui. Não acredito em uma fábula, eu acredito em um Deus que está vivo e que se revela para aqueles que querem ter intimidade com Ele. Mas quais foram essas manifestações, pastor, que Jesus mostrou àqueles 3 discípulos? A primeira manifestação de Jesus àqueles discípulos foi acerca do propósito do seu reino. Lê comigo novamente o verso de número 29, verso 28 e 29 vai dizer o seguinte: aconteceu que depois de 2 dias tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus chamou os 3 discípulos para subir no monte e orar. E enquanto Jesus estava ali orando, aconteceu algo extraordinário. O rosto de Jesus começou a resplandecer. O texto vai nos dizer que ele transfigurou-se, as suas vestes ficaram resplandecentes. Esse termo transfigurou-se, no grego, a raiz grega para esse termo que nós lemos no português, transfigurou-se, é o termo grego metamorfose. Metamorfose significa uma transformação que ocorre de dentro para fora. Metamorfose não é o que Raul Seixas cantava. Metamorfose é o que ocorreu aqui com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas a grande chave dessa metamorfose que está aqui acontecendo em Jesus se deve ao fato de que enquanto ele orava, algo aconteceu em sua vida. Uma transformação começou a se manifestar de dentro do seu íntimo para fora. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque esse é o propósito do reino. O propósito do reino de Deus é restaurar todas as coisas que foram corrompidas por causa do pecado. Você sabe por que que hoje as flores têm espinhos, os animais
não são mais dóceis. Nós olhamos para as nossas mãos, para o nosso aspecto físico e envelhecemos. Tudo isso é devido à decadência, aos efeitos provocados pelo pecado. A criação se revoltou, foi amaldiçoada por conta das consequências, doenças, mortes, envelhecimento, tudo isso é consequência do pecado. O próprio Jesus se submeteu a essas consequências. Foi castigado pelo sol, pela fome. O próprio Jesus, diz Isaías, não tinha parecer, não tinha formosura. Mas a partir do momento que Jesus está aqui orando e que vai agora manifestar o seu reino, algo está acontecendo. Aquele homem que era visto nas ruas queimado pelo sol, sem parecer, sem formosura, está agora com o seu aspecto, com a sua aparência resplandecente. As suas vestes empoeiradas e queimadas do sol agora estão resplandecendo como a luz do sol. Aleluia. Porque é isso que acontece no reino de Deus. Quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Jesus, assim como ele se relacionava com o Pai, nós somos transformados de glória em glória. Glória a Deus. É isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, em verso 18, nos diz que a cada dia nós somos transformados de glória em glória. Glória a Deus. Quando nós oramos, meu irmão e minha irmã, quando nos relacionamos em intimidade com o Pai, algo acontece. Jesus passa a reinar em nós. O reino de Deus passa a se manifestar em nós. E somos transformados, ocorre uma metamorfose, algo começa a acontecer, uma transformação radical nas minhas emoções, nas minhas práticas, na minha identidade, na minha personalidade. Nós nos tornamos novas criaturas. Glória a Deus. Porque o propósito do reino de Deus é uma transformação que ocorre de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Isso é o reino de Deus. É por isso que você ficou mais bonito depois que você veio ser crente, meu irmão. Você era um cabra feio. Cabra que, pelo amor de Deus, agora melhorou muito. Glória a Deus. Melhora tudo, meu irmão. Aleluia. Nós nos rejuvenescemos. Tem gente que pensa que eu tenho 20 anos. E me pergunta qual é o segredo. O segredo é que o reino de Deus me renova dia após dia. Glória a Deus. Mas sabe qual é a maior notícia de todas elas? É que João, na sua epístola universal, no capítulo 3, em verso 2, nos diz que um dia seremos semelhantes a Cristo. Glória a Deus. Assim como Ele hoje o é, glorificado, nós receberemos, meu irmão e minha irmã, um corpo glorificado e seremos como Ele. Aleluia. Essa ruga que está aí, essas pregas aí que estão aí nos seus olhos vão sumir. Essa sua barriguinha saliente vai desaparecer. O dinheiro que você gasta com plástica, com academia, meu irmão e minha irmã, tem prazo de validade. Daqui a 30 anos não tem mais academia que dê jeito. Mas em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, nós receberemos um corpo glorificado e seremos como Ele, porque esse é o propósito de Deus. Cristo nos transformando de dentro para fora. Glória a Deus. Não é sobre uma metamorfose ambulante, é sobre uma metamorfose do reino de Deus. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, a segunda manifestação de Jesus aqui é sobre a natureza do reino. Veja comigo o verso número 30, que vai nos dizer o seguinte: eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. E o verso número 31, a parte A vai nos dizer: os quais apareceram com glória e esplendor. Aleluia. Enquanto Jesus estava ali naquele monte, sendo transfigurado, orando, sendo restaurado pela presença de Deus, dois homens apareceram ali, os céus se abriram. Deus levantou uma cortina
no céu e descem ali Moisés e Elias. E eles descem com esplendor, com glória. Sabe, meu irmão e minha irmã, essa manifestação extraordinária que está acontecendo ali nos revela pelo menos dois aspectos acerca do reino. O primeiro é que o reino, ele tem uma natureza histórica. E aqueles homens estão exatamente ali representando essa narrativa histórica do reino de Deus. O reino de Deus é sobre uma promessa que Deus fez ao seu povo, o povo de Israel, onde Cristo agora é o ápice, é a consumação, é a concretização, é o ponto mais alto e mais forte da manifestação desse reino, da história desse povo. Moisés é aquele que libertou o povo do Egito, é aquele que estabeleceu as leis para que o povo obedecessem a Deus e cultuassem ao Deus vivo. É o libertador. Elias é o representante dos profetas, do período da monarquia, aquele que libertou o povo da adoração dos falsos deuses. Aqui estão representados, meu irmão e minha irmã, dois ícones, dois protagonistas, dois personagens marcantes da história de Israel, que, como falei, vai ter o seu ponto mais alto em Cristo Jesus. Tanto a lei quanto os profetas têm o seu cumprimento em Cristo, se submetem a Cristo, honram a Cristo, apontam para Cristo. Mas sabe qual é a grande notícia do Evangelho, meu irmão e minha irmã? É que essa narrativa, a história que Deus está escrevendo acerca desse povo, que foi liberto do Egito, que passou 40 anos no deserto, que chegou à terra prometida, que teve reis, sacerdotes, que foi levado para os seus cativeiros e que ainda hoje continua florescendo. A grande história é que em Cristo as nações passaram a fazer parte também desse povo. Por meio de Cristo não é mais sobre Israel, mas sobre um povo de todas as raças, de todas as línguas, que compõe essa narrativa, que passam o bastão de geração para geração. Jesus passou o bastão da narrativa histórica do povo de Deus para os discípulos. Os discípulos passaram esse bastão para os pais da igreja. Os pais da igreja passaram esse bastão para os reformadores passaram para os avivalistas para os missionários, e os missionários passaram para o globo terrestre. O povo da América do século 20 e século 21, nós fazemos parte dessa narrativa histórica do povo de Deus. Nós estamos inseridos na mesma história em que Moisés, Elias e Cristo compõem. Mas fazer parte dessa história, desse grande drama narrado pela Bíblia Sagrada, traz para mim e para você algumas responsabilidades, alguns compromissos. Nós precisamos preparar as próximas gerações. Nós precisamos passar o bastão para a próxima geração. Nós precisamos investir em nossas crianças, porque elas não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. Por isso que a igreja metodista, meu irmão e minha irmã, ela trata a criança com a sua devida importância. É por isso que na igreja metodista os pais são orientados a ensinar as crianças, ao investimento com relação às crianças. Na igreja metodista, as crianças, elas podem ser batizadas e iniciar a sua caminhada com Cristo. Na igreja metodista, as crianças participam da ceia, participam do louvor. Na igreja metodista, as crianças são parte, porque Cristo disse que delas é o reino de Deus. E se nós quisermos entrar no reino, temos que ser como uma criança. A criança tem espaço, a criança tem vez, a criança tem voz dentro da igreja metodista. Diferente de muitas igrejas que exclui a criança do culto, exclui a criança da ceia, exclui a criança do batismo, exclui a criança de tudo. Aí quando vira adolescente, vou para o mundo.
Na igreja eu não podia ser batizado, eu não podia ceiar, eu não podia cultuar. Então agora eu vou para o mundo. Ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando ela estiver velha, não venha se desviar dos propósitos de Deus. Ensine, traga seus filhos, invista nas suas crianças, ensine a palavra para elas, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos passar o bastão para a próxima geração, fazer discípulos e discípulas. Olhar para uma criança que, mesmo que não seja da sua família biológica, saiba que ela faz parte da sua família espiritual, a família de Deus. Mas esse reino, meu irmão e minha irmã, também tem uma natureza sobrenatural. O verso 31, a parte A, vai nos dizer que Moisés e Elias, eles vieram com glória e esplendor. Eles foram enviados em forma de visão por Deus do céu, que está ali abrindo a cortina, conectando uma manifestação do reino, que não tem apenas uma natureza terrena, mas sobretudo tem uma natureza celestial, uma natureza sobrenatural. O reino de Deus não é o reino deste mundo somente, apenas. O reino de Deus é um reino onde os céus são estabelecidos na terra. Até então, as manifestações de Jesus tiveram apenas caráter material, terreno. Mas agora, nessa manifestação, a transcendência vai ultrapassar as palavras e milagres da terra, e os céus vão se abrir para que protagonistas, elementos do céu, participem de uma manifestação gloriosa. E a mensagem que Deus está dizendo aqui é: o meu reino é o reino onde o céu se conecta com a terra. Glória a Deus. Foi exatamente sobre isso que Jesus nos ensinou. E é sobre isso que temos falado. O reino de Deus, ele não abrange somente a terra. Por isso que ele não é político, é por isso que ele não é militar. Não adianta, meu irmão e minha irmã, nos perder tempo com brigas, discussões. Deus nos deu algo muito maior para nos preocuparmos e nos ocuparmos. Não é sobre direita, não é sobre esquerda, é sobre o reino de Deus que está acima de todas essas coisas, meu irmão. Glória a Deus. E é nesse reino que os nossos olhos devem estar impregnados. É nesse reino que a nossa vida deve estar mergulhada, meu irmão e minha irmã. Porque tem crente que, misericórdia, ocupa o seu dia inteiro postando vídeo contra político tal, contra fulano de tal. Meu irmão, compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra, pregue o evangelho do reino de Deus. Mas a Bíblia nos diz, meu irmão e minha irmã, as palavras do próprio Jesus, que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no reino dos céus. Porque é sobre isso o reino de Deus. E o culto, ele é para isso. Culto é o ponto chave, é o ponto mais alto em que os céus estão se conectando com a terra. Precisamos ampliar nossa dimensão acerca do culto, meu irmão e minha irmã. Porque ninguém consegue ligar nada sozinho. A ligação ocorre pela concordância. Por isso Jesus disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, tudo que ligarem, concordarem na terra, será ligado no céu. Precisamos ter essa compreensão mais clara acerca disso, de que quando nós estamos aqui reunidos no culto, nós estamos em concordância. Aí a importância da comunhão. Nós estamos nos conectando para quê, meu irmão e minha irmã? Para interceder. Intercessão é conectar o céu com a terra. A adoração é algo que nós estamos proferindo de forma profética, algo que nós iremos realizar por toda a eternidade nos céus. Intercessão é uma urgência. Mas a adoração, meu irmão, é um ensaio, é uma preparação. Um dia não precisaremos mais orar, mas iremos para sempre adorar. Por isso que há uma importância quando estamos aqui adorando, meu irmão e minha irmã. Eu quero que você perceba o que
Davi percebeu no Salmo 22 que ele habita no meio dos louvores. Enquanto adoramos, ele passeia no meio da igreja. Enquanto oramos e concordamos, meu irmão e minha irmã, algo está sendo conectado e ligado diretamente nos céus. Enquanto pregamos e proclamamos, nós despertamos essa urgência, essa compreensão acerca do reino de Deus. Que o reino de Deus, enquanto pregamos, enquanto evangelizamos, enquanto manifestamos, é os céus que está se manifestando na terra. Glória a Deus. Bom seria se todas as nações compreendessem essa realidade. E aí de fato viveríamos, meu irmão e minha irmã, um mundo para a glória de Deus. Mas a terceira manifestação de Jesus fala acerca do plano do reino. Verso de número 31 em parte B vai nos dizer que Jesus estava ali conversando com Moisés e Elias acerca da sua morte, que iria se cumprir em Jerusalém. Jesus já havia falado que o seu reino seria estabelecido por meio da sua morte. E agora ele resolve convocar um congresso, onde o tema desse congresso seria esse: a morte de Jesus. Aquilo que ele havia falado, os seus discípulos não tinham entendido. Ele chamou os 3 principais discípulos, convocou os 2 maiores pregadores da história, Moisés e Elias, e todos eles estavam ali falando, explicando, esclarecendo acerca da morte de Jesus. Como ele ia morrer, por que ele ia morrer, porque era necessário. Eles estavam ali estabelecendo o plano do reino de Deus, que concentrava-se no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, Moisés e Elias estavam ali encorajando e consolando Jesus, que era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ir para a cruz não é fácil. O reino de Deus é algo surreal, esplendoroso, mas o caminho para a glória é a cruz. Até o próprio Jesus foi encorajado por Moisés, por Elias, pelos anjos, pelo próprio Deus. O trono e o esplendor nos aguardam na glória de Deus. A presença extraordinária do Eterno, meu irmão e minha irmã, nos aguarda. A hora se aproxima, mas nós precisamos entender que o caminho que devemos percorrer, meu irmão e minha irmã, é o caminho da cruz. A fé no sacrifício em que Jesus fez na cruz do Calvário, onde recebemos a salvação. E o tomar voluntariamente da cruz para segui-lo a cada dia, renunciando nossos desejos, mortificando o nosso eu, abrindo mão até mesmo das coisas desse mundo para segui-lo. Ah, meu irmão e minha irmã, muitas igrejas hoje correm do evangelho da cruz, excluem a necessidade de carregar a cruz da vida do cristão e oferece um evangelho light, diet, uma caminhada ilusória e anestesiada a caminho do inferno. Mas essa culpa, meu irmão e minha irmã, nós não iremos carregar. Temos falado constantemente e pregado domingo após domingo que é necessário, meu irmão e minha irmã, carregarmos a cruz. O reino de Deus é glorioso, mas o caminho para esse reino é a cruz. Tome a sua cruz. Falamos domingo passado que a cruz não é uma doença, a cruz não é uma pessoa. A cruz não é sua esposa nem os seus filhos. A cruz é a negação do seu eu, a mortificação dos seus desejos e vontades carnais. Isso é carregar a cruz. Mas mais uma vez, por incrível que pareça, os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo mais uma vez manifestar. Perceba aí, Jesus tinha explicado
Já tinha chamado só 12, agora chamou só 3. Explicou, mostrou, desenhou, trouxe personagens do céu, armou um congresso, abriu as cortinas. Mas mesmo assim, os discípulos não entenderam acerca da identidade de Jesus, acerca do reino de Jesus. Que coisa, meu irmão e minha irmã. Parece que nós, muitas das vezes, participamos de cultos, ouvimos mensagens, pesquisamos estudos, mas ainda assim continuamos sem compreender o reino de Deus. Ainda assim continuamos sem conhecer de fato quem Jesus é. Essa era a realidade aqui, meu irmão e minha irmã, dos discípulos naquele monte, vendo toda essa manifestação gloriosa. Mas por que, pastor, que eles não conseguiram entender, apesar disso tudo? Em primeiro lugar, porque eles estavam dormindo ao invés de estarem orando. Olha o que diz aí o verso número 32. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Estavam dormindo. Jesus está ali orando, sendo transformado, transfigurado, mas os 3 discípulos estavam ali dormindo. É por isso que nós muitas das vezes não entendemos o reino de Deus. É por isso que muitas das vezes a glória de Deus está se manifestando. Pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo impactadas, mas parece que nada acontece com a gente. Nossa vida continua do mesmo jeito, nosso caráter continua o mesmo, nossa personalidade continua a mesma. Nada muda, nada acontece, não há transformação. Parece que a gente vai piorar, fica mais triste, fica mais capionga, mais cada vez pior. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque estamos dormindo. E na quarta-feira falamos sobre o sono espiritual, sobre a necessidade de despertarmos, sobre a necessidade de estarmos com os nossos olhos abertos para a realidade. Mas muitas vezes estamos dormindo, estamos dispersos, não oramos, não nos relacionamos com Jesus, fazemos tantas coisas na nossa vida, no nosso dia, na nossa semana, e deixamos somente o domingo à noite para ter ali um pequeno vislumbre acerca de Jesus, quando na verdade Ele nos chama para coisas extraordinárias, para águas profundas, para um relacionamento pessoal, para uma vida de oração, para uma vida de intimidade, onde somos transformados de glória em glória. E enquanto você ficar apenas de braços cruzados, vendo a banda passar, meu irmão, minha irmã, Jesus vai transformar, Jesus vai restaurar, Jesus vai salvar, Jesus vai levantar, vai batizar com o Espírito Santo, meu irmão, vai voltar. E você vai ficar olhando, porque está dormindo espiritualmente. Os discípulos também não entenderam, meu irmão e minha irmã, porque apesar daquilo tudo, eles não conseguiram discernir a centralidade da pessoa de Cristo. Verso número 33, lê comigo. Aconteceu que quando aqueles apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o que o texto vai dizer, vírgula? Não sabendo o que dizia. Pedro não estava entendendo nada, estava desnorteado. Ele queria ficar ali, quando o reino de Deus não é sobre ficar numa torre de marfim, e sim sobre descer para um campo de guerra. Queria ficar ali naquela torre, que tá bom o negócio aqui. Ah, meu Deus, está acontecendo, vamos ficar aqui mesmo, Jesus. E mais, vamos colocar aqui uma tenda para ti, para Moisés e para Elias. Colocaram Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias, porque não entendia que eles estavam ali para se submeter a Cristo, e não para estar na mesma posição, no mesmo patamar. Assim acontece com muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, que não entendem que o Evangelho é sobre Cristo. Pessoas que colocam ícones,
personagens, pastores, cantores, homens de Deus, mulheres de Deus, no mesmo patamar de Jesus. Pessoas que têm os seus ídolos, artistas gospel. Ai, o meu pastor, meu irmão, é Deus no céu e ele na terra. O pastor fulano de tal, esse sim, rapaz, é o bambambam. O cantor cicrano, ai meu Deus, eu tenho que me acender a minha vela hoje para ele. E idolatram homens, idolatram mulheres, homens de Deus, profeta fulano de tal, apóstolo cicrano beltrano, colocando esses homens no mesmo patamar de Jesus. Deus não dá a sua glória para ninguém, meu irmão. Evangelho não é sobre pastor, sobre homem, sobre mulher, não é sobre o apóstolo cicrano. Evangelho é sobre Cristo. A centralidade do Evangelho é a pessoa de Cristo. A glória é de Cristo, a honra é de Cristo. Só Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Ele é digno do nosso culto, Ele é digno do nosso louvor. Diante dessa circunstância, Deus teve que intervir naquele congresso. Meu Deus, que congresso abençoado, meu irmão. Deus teve que intervir e tomou 2 ações. A primeira, diante da falta de discernimento e compreensão dos discípulos, Ele fez com que aqueles 2 homens sumissem. Fez os 2 homens sumirem numa nuvem. É isso que o verso de número 34 vai nos dizer. Veja o que diz comigo. Dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Jesus pegou aqueles 2 homens que estavam sendo cultuados, adorados, fez eles sumirem. Convém que eu diminua para que ele apareça. Talvez Cristo não esteja manifestando porque você está querendo aparecer ou querendo que alguém apareça muito. Convém que você diminua, convém que você desapareça para que Ele cresça. E aí Cristo começa ali a ficar, Cristo fica ali sozinho. Mas Deus tomou uma outra ação. Ele vai agora confirmar a identidade de Jesus. Verso 35, saiu de uma nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. O próprio Deus revela a identidade de Jesus para os discípulos que estavam confusos, que diziam que as multidões achavam que Jesus era um profeta, mas na verdade eles mesmos também achavam que Jesus era um profeta. Eles mesmos colocaram Jesus na condição de profeta, no patamar de profeta. Foi preciso o próprio Deus intervir e dizer: não, este é o meu filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. Não é sobre o que o homem fala, não é sobre o que o profeta fala, não é sobre o que o fulano de tal fala, é sobre o que Cristo fala, é sobre o que a palavra fala. A ele ouvir. Eu vou ver ali o que o profeta tem, o que Deus quer falar para mim através do profeta fulano de tal, na cabana dos montes dos calantes mortos. Meu irmão, abra a sua Bíblia, meu irmão. Jesus quer falar contigo. Para de estar correndo atrás de profeta, de macumbeiro gospel. Jesus quer falar contigo, meu irmão. Este é o filho amado, a ele ouvir. Os discípulos não entenderam, meu irmão, minha irmã. Os discípulos não compreenderam. O verso de número 36 vai dizer que eles se calaram e por alguns dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Ficaram com tanta vergonha daquele congresso, meu irmão, ficaram calados. Viram coisas extraordinárias, mas ficaram calados, não falaram, não contaram para ninguém. Os 12 não souberam, as multidões não souberam. Mas chegou um dia em que tudo que foi falado naquele congresso se cumpriu. Cristo foi rejeitado, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi levado ao céu.
E aí então eles compreenderam: de fato Ele é o Filho de Deus, de fato Ele é o nosso Senhor. Foi nesse momento que eles conheceram quem na verdade Jesus era. E foi quando eles conheceram quem Jesus era, ao invés de ficarem calados, agora eles resolveram falar acerca de Jesus, escrever cartas, evangelhos, e até mesmo relembrar esse extraordinário acontecimento que eles vivenciaram. Pedro, acerca desse acontecimento, na sua segunda epístola universal, no capítulo 1, verso 16, 17, 18, ele vai dizer: porque o que vimos e que falamos não são fábulas, mitos e histórias lendárias, porque Ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando na sua magnífica glória lhe foi dirigida a voz: este é o meu Filho em quem me comprazo. Esta voz ouvimos dirigida do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. Pedro resolveu abrir sua boca. Eu estou falando, Cristo que pregamos e que falamos não é uma fábula, Ele de fato é o Filho de Deus. Porque um dia eu estive com Ele no Monte Santo. Um dia Ele me chamou para um congresso, abriu as cortinas do céu, e a nuvem de Deus falou conosco e disse: esse é o Filho, a Ele eu vim. E agora Pedro conhece de fato quem Jesus é. Quando conhecemos quem Jesus é, meu irmão e minha irmã, não dá mais para ficar calado. Mas João também relatou a sua experiência. No seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14, ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia. Como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Esses homens que outrora estavam cheios de dúvidas, de questionamentos acerca de Jesus, agora estão profundamente impactados e se tornaram manifestadores da sua glória. Sabe, meu irmão e minha irmã, meu desejo essa noite é que você saia daqui com esse sentimento, com essa pergunta perturbando a sua consciência: será que de fato você conhece Jesus? Será que de fato você descobriu quem Ele é? Será que de fato você já teve um relacionamento pessoal com Ele? Ou seu relacionamento até hoje foi somente com a religião, com os encontros? Nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa, Cristo. A Ele ouvir, a Ele seguir, e é por meio dele, por Ele são todas as coisas. Ele quer revelar a você quem Ele é. Fique de pé. Eu quero conhecer